Atos capítulo 8, a partir do versículo 25. Olha o que a palavra de Deus diz. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e em muitas aldeias dos samaritanos anunciavam o evangelho. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E disse o eunuco, anunciou a Jesus, versículo 36. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui a água, quem impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto o Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Obrigado, irmão Davi. Então, nós temos aqui o relato da conversão do eunuco. Na semana passada, nós vimos a respeito de Filipe, focamos a nossa atenção em Filipe, no evangelista Filipe, na forma com que Deus usou a sua vida para que ele pudesse falar de Jesus para esse homem. Então, na semana passada nós vimos isso nesse mesmo texto, e hoje nós queremos focar sobre uma conversão verdadeira. O eunuco, aqui ele se converteu ao Senhor. Então a gente vai estar vendo algo sobre isso. Mas uma coisa que nós vimos na semana passada, que é muito importante para nós, são duas coisas. Primeiro, o problema do homem. E segundo, a solução de Deus. Qual é o problema do homem? O problema do homem é o pecado. Então o homem é pecador e ele precisa do Senhor. Por isso a solução é Jesus. Por isso que Jesus morreu pelos nossos pecados, como diz a Bíblia. O homem tem um problema sério, todo ser humano tem um problema sério. Todos nós somos pecadores. E o nosso pecado, ele nos separa de Deus, porque Deus não admite pecado. Deus não pode sequer olhar para o pecado. E nós somos pecadores. Por isso que a única forma de uma pessoa receber o perdão desses pecados é através de Cristo. É por isso que Jesus morreu por nós. E já que o homem tem um problema e Deus tem a solução, que é Cristo, é aí que entra a igreja. Cabe à igreja de Cristo transmitir essa mensagem para os pecadores, para que todos eles também saibam que existe uma esperança em Cristo. Justamente por isso que nós temos na palavra de Deus a ordem: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Por isso que nós temos essa ordem para a igreja. E, irmãos, o que nós precisamos entender é que se nós não cumprimos essa ordem, nós estamos pecando, constantemente pecando, porque esse é o desejo de Deus. Se você conhece Jesus Cristo, o desejo de Deus é que você passe essa mensagem adiante. Então, por causa da disposição e dedicação de Filipe em pregar o evangelho, em falar da mensagem de Cristo, Deus deu a ele o privilégio de ganhar uma alma.
Deus deu a ele o privilégio de ganhar uma alma para Cristo, não é? Aí pensa sobre isso. Eu estava meditando sobre isso e eu comecei a pensar, né? Mamães que estão aqui presentes, você que é mãe, você se lembra a alegria que foi quando você chegou aquele dia de você ter o seu filho, de você ter, né, de acontecer o parto ali, de você dar à luz? Lembra da emoção que foi? Como é que aquela emoção, né, de poder ver o seu filho, sua filha nascer, e seja, né, por parto natural ou cesárea, independente, mas lembra da emoção que foi esse dia? Os papais, né, nós que estamos aqui hoje à noite, lembra da emoção que foi quando, eu não sei se todos os pais aqui tiveram esse privilégio, né, de participar no parto ali, né, estar junto da esposa, né, ali vendo seu filho ou sua filha nascer. Irmãos, a sensação, a emoção não tem como descrever. Não tem como descrever, né? Eu tive o privilégio de estar junto ali durante o nascimento dos nossos 3 filhos, né? Então, maravilhoso, maravilhoso. Confesso que um pouco assustador, mas é maravilhoso, né? Mas sabe de uma coisa? Existe uma emoção ainda maior, que é a emoção de ver alguém nascendo espiritualmente. E eu gostaria muito que cada um aqui nessa noite, que é salvo, pudesse vivenciar isso, pudesse presenciar essa emoção. Mas você só vai sentir essa emoção, né, espiritualmente falando, se você pregar o Evangelho. Irmãos, a sensação é maravilhosa quando nós temos o privilégio de ser usado por Deus para poder compartilhar o Evangelho. E aí então muitas pessoas que ouvem o Evangelho, não todas, sabemos, a porta é estreita, mas algumas delas se submetem, elas colocam a sua fé em Jesus, e nós temos o prazer e o privilégio de estar ali, ouvindo aquela oração daquela pessoa, recebendo Cristo na sua vida, recebendo o perdão dos seus pecados. A sensação é maravilhosa, não tem como descrever, né? Então o fato é que, infelizmente, existem pessoas que nunca sentiram uma sensação assim. Existem pessoas que nunca ganharam uma alma para Cristo. A sensação é maravilhosa, né? Então, mas infelizmente nem todos. Né? Pessoas que já foram salvas, mas que infelizmente não compartilham o Evangelho e por isso não têm o privilégio de ver alguém nascendo de novo. Né? E a única forma de nós participarmos desse privilégio é compartilhando o Evangelho. Não existe outra forma. Com certeza você e eu temos colegas, seja seus colegas de escola, faculdade, curso, colega de trabalho, familiares, até mesmo pessoas talvez dentro da sua própria casa, que não creram em Jesus ainda para a salvação. Amados, nós temos uma responsabilidade muito grande para essas pessoas. Temos uma responsabilidade muito grande, né? Pessoas que se encontram como esse homem aqui, como esse eunuco. Semana passada nós falamos a respeito do eunuco e do que seria, né? Essa mensagem inclusive está lá no YouTube da igreja, se você quiser dar uma olhada depois. Mas olha só, a situação que esse homem se encontrava. Você viu então, o Espírito do Senhor levou Filipe até o encontro desse homem. E aí Filipe, ele ouviu que esse homem estava lendo o profeta Isaías, e mais especificamente Isaías capítulo 53. Ele estava lendo as Escrituras, ele estava lendo o profeta Isaías. E aí nessa leitura que ele estava fazendo, Filipe ouviu, e Filipe chega até ele no versículo 30 e pergunta: entendes tu o que lês? Ou seja, Filipe pergunta para ele: você está entendendo o que você está lendo? E a Escritura estava dizendo a respeito do sacrifício de Jesus por nossos pecados. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca, foi levado como ovelha muda ao matadouro, e ele foi moído por nossas transgressões e tudo mais. Tudo isso está no capítulo 53 do profeta Isaías. E Filipe pergunta: você está entendendo o que você está lendo?
O eunuco, este homem, servo da rainha, ele traz uma resposta que muitas pessoas, mostra para nós que muitas pessoas se encontram na mesma situação, porque, viu a resposta dele? No versículo 31 ele diz: como poderei entender se alguém não me ensinar? Como eu poderei entender se alguém não chegar e me explicar esse texto? Se alguém não me ensinar? Tanto é que você vê no versículo 34, ele pergunta para Filipe: Filipe, quando eu leio esse texto, o profeta aqui, ele está falando de quem? Ele está falando dele mesmo, do seu sofrimento? Ele está falando do sofrimento de outra pessoa? E aí diz que Filipe, começando nessa escritura, anunciou a Jesus para ele. Amados, quantas pessoas no mundo se encontram na mesma situação? Como eu poderei entender o Evangelho se alguém não me ensinar? Muitas pessoas se encontram na mesma situação. E uma coisa interessante, falando sobre essas pessoas que se encontram nessa situação, nós vemos algumas coisas aqui interessantes na vida desse homem. O que nós encontramos aqui, mas algumas coisas, é que a sua religião não o salvou. O eunuco, esse servo da rainha, ele era uma pessoa religiosa. Como que nós sabemos isso? Bom, nós encontramos uma informação importante no versículo 27. Diz ali que ele era servo da rainha e no finalzinho diz que ele tinha ido a Jerusalém para adoração. Ele foi a Jerusalém para adorar. Jerusalém era o lugar onde o povo de Deus se reunia para adorar. Mas esse homem não fazia parte do povo de Deus, muito pelo contrário. Além de não ser salvo, ele era um gentio. Mas ele havia ido a Jerusalém para adoração. Por quê? Porque haviam pessoas, gentios, pessoas que não eram judeus, que iam até lá também. E o interessante é que uma informação adicional é que, se você olhar o livro de Deuteronômio, no capítulo 23, no versículo 1, ele diz ali que os eunucos, ou seja, os homens castrados por algum motivo, eles eram impedidos de participarem da adoração no templo. Eles não poderiam. Mas aí nós temos uma outra informação. No templo havia um lugar chamado Pátio dos Gentios, onde os gentios e pessoas que eram proibidas de entrar no templo, eles iam para a adoração, do lado de fora. E esse homem foi até lá para adorar ao Senhor, mas ele não conhecia o Senhor. E quantas pessoas existem nesse mundo, por aí afora, que buscam adorar a Deus, se reúnem religiosamente, mas não conhecem o Senhor. Quantas pessoas existem no mundo, até mesmo que estão orando aquela famosa oração de Jesus, tão conhecida oração, intitulada por todas as pessoas como a oração do Pai Nosso, E muitas pessoas estão rezando essa oração e começam dizendo assim: Pai Nosso que estás nos céus. Mas começam chamando Deus de Pai, mas não são filhos de Deus. Porque de acordo com a palavra de Deus, o que nós encontramos é que filhos de Deus, somente aqueles que nasceram na família de Deus. Sabe por que o Davi não é meu filho? Porque ele não nasceu na minha família. Ele é filho do irmão Marquinho e da irmã Sandra, porque ele nasceu na família deles. Ele não é meu filho. Então, uma pessoa que não nasce na família de Deus, ele não é filho de Deus. É uma criatura, é diferente. Criatura. Mas filho de Deus é somente aquele que nasce na família de Deus. Esse homem, ele era mordomo de Candace, diz o versículo 27. Candace não era o nome de alguém, era um título. Era um título, significa, esse nome, Candace, significa rainha. Ele era um título usado para se referir a uma mulher que fazia parte da dinastia das rainhas que governavam ali uma região específica, que era a região do Sudão ali, E esse homem etíope era servo dessa rainha, então muito provavelmente ele estava nessa região do Sudão, e ele saiu de lá e foi até Jerusalém para a adoração.
E o interessante é que quando nós olhamos, né, eu gosto muito de mostrar a localização para a gente ter uma ideia. Olha só, irmãos, ele está, aqui é o Sudão, ele estava, digamos, né, que ele estava aqui. E ele saiu daqui e foi até Jerusalém para adoração. Isso dá aproximadamente 2.160 quilômetros. Uau! Olha o esforço desse homem para adorar. E hoje não é diferente, porque muitas pessoas viajam, né, muitos quilômetros para poder adorar a Deus, para poder pagar as suas promessas, para poder pagar as suas penitências. Pessoas que vivem religiosamente, né, de forma a buscar a Deus, tentando buscar ao Senhor. Mas, amados, deixa eu dizer uma coisa: nada disso traz perdão dos pecados. Nada que nós fazemos, eu posso viajar o mundo todo, eu posso buscar pagar todas as promessas que eu fizer, eu posso fazer todas as penitências que me forem possíveis. Nada disso vai trazer perdão dos meus pecados. Eu posso rezar quantas orações forem possíveis, eu posso passar a minha vida toda em oração, posso ler a Bíblia quantas vezes for, eu posso frequentar, seja qualquer religião, qualquer igreja, durante toda a minha vida, de criança até a minha morte, até a velhice. Nada disso traz perdão dos pecados. Então escuta, joga a religiosidade fora, a sua religião não vai te salvar, joga fora, e nós vamos ver o que salvou esse homem, né? Então esse homem, ele era religioso, viajou, né, muitos quilômetros para poder adorar ao Senhor. Nós encontramos, né, outras pessoas na Bíblia nessa mesma situação. Em Atos capítulo 16, você encontra ali o relato de um carcereiro. Esse carcereiro chegou num ponto que ele disse ali assim para Paulo e Silas: senhores, o que é necessário que eu faça para ser salvo? O que eles responderam? Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Por quê? A chave não é a religiosidade, os meus atos de bondade, é crer. Somos salvos pela fé, não pelas obras, não pela caridade, não pela religião, não pela igreja. Nada que eu faça vai mudar a minha história. Somente o sacrifício de Jesus Cristo. Nenhuma religião é capaz de salvar ninguém. Batismo não salva. Participar da ceia não salva, nada disso salva, é Jesus. Então, irmãos, o desejo do meu coração é que cada pessoa que hoje à noite saia dessa porta para fora tendo esse entendimento de que nada que você faça vai te levar para o céu, é somente Jesus Cristo. Por isso que todos precisam crer no Evangelho, né? Então ele ouviu o Evangelho. Você viu que Filipe, então, no versículo 35, diz que ele começou naquela escritura e anunciou-lhe a Jesus. Filipe começou a falar de Jesus para esse homem, usando aquele texto que ele estava lendo, usando a própria escritura. Começou a falar de Jesus. Por quê? Porque é impossível que uma pessoa seja salva sem o Evangelho. É impossível. Não existe ninguém na face dessa terra, nem nunca existiu e nunca existirá. Ninguém, seja do passado, presente e futuro, ninguém vai ser salvo sem ouvir o Evangelho. Ninguém. Por isso que nós precisamos anunciar. O Evangelho significa boas novas, boas notícias. Qual é a boa notícia que nós temos nas nossas mãos, que nós devemos entregar para todas as pessoas desse mundo? A boa notícia é que, apesar da nossa religião não poder nos salvar, os meus atos de bondade, toda a minha caridade, eu posso passar a minha vida toda oferecendo sopa para os pobres. Nunca posso ser salvo por isso. Mas a boa notícia é que aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus, amém? Deus providenciou um jeito, um meio, e esse meio é através de Jesus Cristo. João capítulo 14, versículo 6, lembra o que o versículo diz? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe outro caminho.
Não existe. A religião não é o caminho, a igreja não é o caminho, embora todos nós, é bom você frequentar uma boa igreja, você vai ouvir o evangelho ali, é bom você ajudar as pessoas, isso faz parte do caráter, mas irmãos, espiritualmente falando, para ir para o céu, nada disso vai fazer diferença nenhuma. Nenhuma. Então nós precisamos compartilhar essas boas novas para as pessoas, porque sem essas boas novas não existe, não há outra esperança, não há outro meio, não há outro método. Nós temos que pregar o evangelho. Irmãos, nós não devemos esperar que essas pessoas venham até nós, porque eles não virão. Sabemos, algumas pessoas, vez ou outras, visitam a nossa igreja e nós agradecemos imensamente a Deus e fazemos de tudo para que essas pessoas continuem conosco. Mas nós não encontramos na palavra de Deus nenhum momento onde a Bíblia diz que nós devemos sentar, esperar e ver as pessoas, esperar que as pessoas venham. Não, muito pelo contrário, a Bíblia diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ide, vai, anuncie as boas novas, vai pregar. Nós não encontramos nenhum conceito de que nós devemos ficar parados. E aí talvez alguém vai dizer assim: pastor, mas olha só, eu estou orando pela salvação daquela pessoa, mas eu sei que no tempo de Deus ele vai ser salvo. Queridos, não entra nesse falso conceito de que no tempo de Deus ele vai ser salvo. Eu não vejo isso na Bíblia, eu vou te mostrar biblicamente por quê. Pastor, mas se aquela pessoa tiver que ser salva, eu tenho fé de que, eu sei. Quantas pessoas dizem assim, né? Não, pastor, mas eu sei, eu tenho certeza, aquela pessoa vai ser salva. Como se a salvação dela dependesse da minha fé. Amados, eu posso ter fé o bastante de que alguém vai ser salvo. Mas se aquela pessoa não colocar a sua fé em Jesus, do que vai adiantar a minha fé se a salvação é individual? Quem dera se eu pudesse ter fé para você ser salvo. Amados, se eu pudesse ter fé o bastante para salvar alguém, eu te confesso do fundo do meu coração, eu passaria praticamente 24 horas de joelho para cada vez mais o Senhor me dar mais fé para salvar mais pessoas. Mas sabe de uma coisa? A salvação é individual. O Senhor me mandou ir, pregar o evangelho e orar pela salvação dessas almas. Mas eu preciso ir e pregar. Nós precisamos compartilhar o evangelho. Olha só alguns conceitos importantes que nós encontramos. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 1 a 4. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações. Deprecações é quando você pede a graça de Deus, você necessita de alguma coisa. Deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade, quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Por quê? Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então não fica esperando, né? Não, pastor, eu vou orar pela salvação dele, mas eu sei que vai chegar a hora dele. Não, vai, prega o evangelho, porque Deus diz, o versículo diz, Deus quer que todos os homens se salvem. Se você olhar, 1 João capítulo 2, versículo 2, diz que Jesus morreu pelos pecados de todo o mundo. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, diz que Deus não quer que alguém se perca, mas que todos se arrependam. Ezequiel capítulo 33, versículo 11, diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que o desejo dele é que os ímpios se convertam. Isaías 45, 22 diz que Deus diz a todos os povos que olhem para Ele para serem salvos. Deus ordena a todas as nações, olhem para mim e sejam salvos. A todas as nações. Então, irmãos, nós temos versículos dizendo que é da vontade do Senhor que almas sejam salvas e precisamos compartilhar o evangelho. Esses textos mostram para nós que Deus, Ele deseja a salvação de almas.
Deus deseja salvar as pessoas, mas há uma condição para isso. Jesus disse em Marcos capítulo 1, versículo 15, arrependei-vos e creiam no Evangelho. João Batista disse em Mateus capítulo 3, versículo 2, arrependei-vos. Pedro, na sua pregação em Atos capítulo 2, versículo 38, e também no capítulo 3, versículo 19, Pedro diz, arrependei-vos. Então fica algo estranho, respeitamos outros pensamentos, mas eu não sei, para mim soa um pouco estranho se a salvação, por que Deus daria uma ordem para que todos se arrependam, se nem todos, se não fosse possível a todos o arrependimento? Está conseguindo entender a linha de pensamento? Se Deus diz, arrependam, mas nem todos mas nem a todos será possível o arrependimento. Então não sei, o que nós encontramos na Bíblia é que o Senhor, Ele diz, né, Deus diz, eu não tenho prazer na morte do ímpio, e Deus diz a todos, se arrependam, né? Deus diz a todos os homens que se arrependam. E para que isso aconteça, eles precisam ouvir o Evangelho. Então é por isso que quando nós pregamos o Evangelho, o Senhor, Ele dá uma oportunidade para que aquela pessoa creia no Evangelho e se arrependa dos seus pecados. E foi justamente o que aconteceu com esse homem. Ele creu no Evangelho. Olha ali, nos versículos 36, diz ali, indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água e disse o eunuco, eis aqui a água, quem impede que eu seja batizado? E disse Filipe, é lícito, se crês de todo coração. Então, de alguma forma, esse homem eunuco, ele sabia que deveria ser batizado, porque ele perguntou, por que eu não posso ser batizado? A água está aqui. Filipe então diz, você pode, é lícito, é correto, se você crer. E aí a resposta dele foi, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Quando alguém fazia uma afirmação assim, estava significando que ele acreditava naquilo que os profetas haviam predito, de que o Senhor Jesus Cristo viria a esse mundo, morreria pelos nossos pecados. Então ele, em algum momento, no meio daquela mensagem, enquanto Filipe explicava as Escrituras para ele creu em Cristo. Porque ele diz aqui, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Em algum momento aqui aconteceu o milagre da salvação. Em algum momento ele colocou a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Eu sei, é diferente dos dias de hoje. Hoje, se você perguntar, né, você crê em Jesus? Amados, nós vivemos num país que se chama cristão. Não estou dizendo que o país é salvo. Eu estou dizendo que o país acredita em Cristo. Nós vivemos num país que acredita que existiu um homem chamado Jesus Cristo. Mas isso não significa que todos sejam salvos. Então hoje, se você pergunta para as pessoas, você crê em Cristo? Sim, creio. Ah, então vem, você é irmão. Não. Mas nesse contexto é diferente. Então aqui ele diz que cria que Jesus Cristo era o Filho de Deus, ou seja, o enviado por Deus para morrer pelos nossos pecados. Então, em algum momento, aconteceu esse milagre na vida desse homem, né? Em algum momento ele creu em Cristo. E Filipe, então, ele teve o privilégio de estar ali naquele momento. Você não gostaria de ter esse privilégio? De conduzir alguém a Cristo? O que aconteceu na vida desse homem foi que, em Efésios 1,13, em quem também vós estáis, em Cristo, o versículo anterior se refere a Cristo. Como? Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Em algum momento ele creu
na palavra que ele estava ouvindo, da boca de Filipe, explicando o Evangelho. Ele creu. Amados, esse é o maior milagre que pode acontecer na vida de alguém. E nós podemos ter o privilégio de presenciar isso. Lucas capítulo 15, versículo 7 e versículo 10 diz assim: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Sabe o que acontece? Uma festa no céu. Alegria no céu quando um pecador se arrepende. E sabe de uma coisa? Quando nós falamos de Jesus, pregamos o Evangelho, nós podemos ser participantes disso, presenciar esse momento que, convenhamos, é muito melhor e muito maior do que até mesmo eu presenciar o nascimento dos meus filhos. É muito melhor. É maravilhoso, irmãos, quando você está junto de alguém e aquela pessoa diz assim: eu quero receber o perdão dos meus pecados, eu quero colocar a minha fé em Jesus. E aí você fala: então conversa com ele. E aquela pessoa ora: Senhor, sou um pecador, mas eu creio que Jesus morreu pelos meus pecados. Jesus é o meu único Salvador, então nesse momento eu me arrependo e entrego a minha vida nas mãos dele, para que ele me salve. Irmãos, não existe coisa melhor, mas só vai acontecer se nós pregarmos o Evangelho. Só vai acontecer se pregarmos o Evangelho. Pastor, mas eu prego o Evangelho, mas ninguém converte. Continua pregando e orando. Pregue e ore. Vai chegar um momento. O Senhor ainda salva almas. Não desanima. John Knox, ele disse uma frase: dá-me a Escócia ou eu morro. Quem sabe nós não devemos fazer uma oração assim: Senhor, me dá uma alma, senão eu morro. Acho que nós não oramos muitas vezes assim porque falta compaixão nas nossas vidas, né? Então isso é importante. Amados, para concluir, esse homem teve a sua vida transformada. Você viu ali como que nós vemos isso? Ele sentiu o desejo de ser batizado, ele sabia que deveria ser batizado, e segundo, ele saiu jubiloso, porque essa é a alegria que Jesus coloca no nosso coração. Amém? Isso é demonstração de que a pessoa realmente foi salva. Obediência aos mandamentos e alegria em Cristo. Eu não consigo entender, sinceramente, como que alguém pode dizer que é salvo por Cristo e viver uma vida triste nesse mundo. Não consigo entender. Porque Cristo, ele coloca felicidade no nosso coração. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então a pergunta mais importante para a gente concluir é: você tem certeza que já foi salvo por Jesus? Você tem 100% essa certeza? Jesus pagou a sua dívida lá na cruz do Calvário. A única coisa que ele pede: arrependa-se dos seus pecados e creia nele. Só, mais nada. Quem sabe você não deseja fazer isso hoje? E para nós que já somos salvos, você não gostaria, se caso você não teve, você não gostaria de ter o privilégio de ver uma alma chegando aos pés de Cristo, participar, né, de um parto espiritual, né? Amados, isso é maravilhoso. Mas para isso, temos que pregar o Evangelho. Amém?